Salve, salve, alô Gandaia! E aí, pessoal? Parmênides citou aqui, trazendo aqui um pouquinho de conteúdo, né, das últimas notícias aí do nosso Vozão, para a gente bater um papo aqui nesse vídeo curto, né, das últimas notícias do nosso Ceará Sporting Clube, tá bom? Vamos abrindo aí a vinheta aí do programa, logo em seguida a gente bate esse papinho aqui, beleza? Fala pessoal, aqui Parmênides Citó, para a gente trocar um papo aqui, bater um papo aqui, trocar uma ideia na verdade, sobre as últimas notícias aí do nosso Vozão, né? O final de semana de vitória, Ceará vence aí no fechamento aí da nona rodada, tivemos os últimos jogos ontem à noite, hoje 19 de maio de 2025. E assim, antes de começar aqui o nosso bate-papo, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, tá bom? Assim que tiver algum conteúdo aqui do Gandaia, você já recebe e fica por dentro aqui de todo esse nosso projeto aqui, de todos esses nossos conteúdos que a gente vem trazendo, sempre falando do Ceará Sporting Clube, do nosso Vozão, né, do nosso Vozudo aí, né, o time mais querido do mundo, beleza? Pessoal, e o fechamento da nona rodada, né, se deu ontem à noite, com os últimos jogos, né, no caso Internacional e Mirassol, empate também no Clássico Mineiro lá entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então, assim, uma rodada recheada de resultados praticamente previsíveis, né? Não tivemos nenhuma zebra. Os times do Z4 permaneceram, tipo assim, não conseguiram a recuperação, né? Dito o Vozão aí, meteu os 2-0 no time do Sport. Santos também saiu derrotado contra o Corinthians, perdeu o Clássico, né? Então, assim, não tivemos nenhum resultado muito fora do normal durante essa nona rodada, né? Tivemos apenas um visitante como vencedor, justamente o Palmeiras, né? Palmeiras fez 2-1 no Red Bull Bragantino. Inclusive, Palmeiras, que é o nosso adversário na quinta-feira aí, nessa partida dificílima, né? No jogo de volta aí da Copa do Brasil, o Ceará se prepara aí, começa os preparativos para essa grande decisão. Então, assim, classificação, né? Falando aqui no topo de tabela, Palmeiras com 22, é o líder, se mantém na liderança. Flamengo com 18, Cruzeiro com 17, o terceiro, quarto, fechando o G4 ali, o Bragantino. Em quinta ali o nosso Vozão que após a vitória contra o Sport no sábado, se manteve na mesma quinta colocação, né? Iniciou a rodada em sexto, ganhou uma posição ao final da rodada, né? Ao final do encerramento da nona rodada. Mesmo com a vitória do Bahia, se igualou ali, ficando em sexto, com o mesmo número de pontos do nosso Vozão, com 15 pontos, mais Bahia, devido aos critérios aí de gols pró, né? Nós temos, o Ceará tem 11 gols a favor, né? Acaba que ficando à frente nos critérios de desempate. Excelente rodada para o Ceará. O Ceará fica a 6 pontos da zona, né? Então começa a fazer uma campanha sólida na competição, né? O importante fazer o resultado dentro de casa, muito da postura do nosso Léo Condé, muito da postura do nosso treinador, do apoio da nossa torcida. Então, assim, o Ceará vai se consolidando aí, firme na Série A, com passos largos, né, passos firmes, para a gente conquistar o nosso primeiro objetivo, que é a permanência. E aí, a partir daí, né, tentar algo maior. Beleza? Pessoal, deixa o likezinho aí, é muito importante para a gente, tá bom? E se inscreve no canal aí e ativa as notificações para sempre estar por dentro aí dos nossos conteúdos, ok? Passando aqui para o nosso próximo tópicozinho aqui, desse giro, né? Desse giro de notícias, né? O time do Ceará que se reapresenta hoje à tarde, lá em Carlos de Alencar Pinto, né? A programação treina hoje e a previsão é do time viajar na quarta-feira à tarde, no período da tarde, né? Treina hoje, treina amanhã, quarta-feira pela manhã também tem treinamento lá em Carlos de Alencar Pinto e o time segue viagem para o jogo de quinta-feira, para essa grande decisão contra o time do Palmeiras, né? Valendo uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira. Será que vai ter um intervalo aí bom para treinar após essa partida, né? Já que o jogo contra o Botafogo
foi adiado. O Ceará volta a jogar somente contra o Atlético Mineiro, né, dentro de casa, aqui na próxima rodada. Na verdade, o Ceará folga uma rodada, no caso a 10ª, e volta a jogar pela 11ª rodada, antes da parada do Campeonato Mundial. Beleza? E falando um pouco sobre esse confronto, né? Tivemos aí a situação de Pedro Raul. Pedro Raul saiu sentindo o tornozelo esquerdo, no jogo contra o Sport, num lance lá de dividida contra o zagueiro. Inclusive, foi substituído no intervalo da partida. Então, preocupa Léo Condé para esse jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, contra o time do Palmeiras pela volta, jogo de volta da Copa do Brasil. Até a gente fez uma enquetezinha aí no nosso Instagram, vai lá, participa. Né? Quem seria o substituto de Pedro Raul? Na minha opinião, ontem na nossa live aqui discutindo, batendo um papo com o seu Ângelo, eu dei minha opinião, eu entraria com o Ailon, eu sendo Léo Condé, entraria com o Ailon para tentar dar mais mobilidade ali no nosso setor ofensivo. Ficou muito claro e evidente no jogo contra o Sport que a gente precisa de mais movimentação na frente para tentar quebrar essas linhas, de repente uma jogada individual ali no setor ofensivo para abrir mais espaço e no entrelinhas o Ceará conseguir os espaços, né, e conseguir essa classificação que vai ser um jogo dificílimo diante a equipe do Palmeiras. Então, quem seria o substituto de Pedro Raul, né, caso Pedro Raul não tenha condições para quinta-feira contra o time do Palmeiras, né? No caso, temos Lele, temos Guilherme e o próprio Ailon que está retornando aí. Na minha opinião, eu entraria com o Ailon na vaga de Pedro Raul, caso não tenha condições para a partida de quinta-feira, beleza? Pessoal, também tá aí o nosso QR Code, tá? Manda um live pixzinho aí pra gente, ajuda muito aqui também no fortalecimento e no crescimento do nosso projeto aqui, do nosso canal Alô Gandaia, tá bom? Chegou até aqui no vídeo, deixa o likezinho aí, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Passando aqui para o nosso próximo tópico, nesse nosso resumo, Lucas Mugni. Lucas Mugni faz seu 100º jogo com a camisa do Vozão, o nosso camisa 10, o nosso meia argentino, quebrando até paradigmas, né? Eu até dei uma estudada, uma pesquisada aqui, sobre seria Lucas Mugni o nosso melhor estrangeiro de desempenho, né? Até o momento, porque tivemos aí Mendonça fez muitos gols, fez mais gols até do que Lucas Mugni, mas eu acho que tão participativo, tão importante para o elenco. Eu acho que hoje Mugni assume um papel de protagonista dentro desse elenco, assim como todos, mas tem um certo destaque, né, nesse grupo de jogadores aí do nosso Vozão. E assim, tem com títulos, né, tem bicampeão cearense, tem um acesso no seu currículo aqui no Ceará, já em sua segunda temporada. Então, assim, são 3 grandes conquistas, 2 estaduais e um acesso. São 3 grandes conquistas, podendo aí alçar até voos maiores, né, conquistas inéditas para o clube. Então, assim, eu acho que Lucas Mugni se credencia fortemente para ser aquele nosso jogador estrangeiro aí, né, para entrar na história do rol do nosso clube. Inclusive quebrando paradigmas, né? Quebrando paradigmas, porque a gente tinha um pé atrás muito grande com relação a jogador estrangeiro. Quem não se lembra, né? Passou por aqui. Tivemos David Madrigal, aquele título de 2002, aquela confusão generalizada fora de campo, né? Sempre tivemos alguns estrangeiros que vieram e acabaram não dando certo. No caso é Manuel Biancucci, né? Max Biancucci também veio, o Ceará também acabou que não tendo uma boa sequência de jogos. Ceará na época de 2010 ali sempre tinha Reina, né? Sempre vinha, mas tipo assim não emplacava. Tivemos Ione Gonzalez mais recente, tivemos também o John Vasquez também. Foram alguns estrangeiros também que passaram e não conseguiram construir história no clube, conseguiram criar identificação com o clube. Ao meu ver, Lucas Mugni tem muito para conseguir isso, tem muito para entrar no rol aí dos grandes jogadores do Ceará Sporting Clube, né? E vem construindo isso gradativamente, com muita humildade, simplicidade, muito trabalho, muito esforço, muito suor dentro de campo, muita dedicação e muito desempenho tático
do que o professor pede, do que o Léo Condé pede. E assim, é um cara que taticamente é praticamente que perfeito. Beleza? Falando aqui do nosso último tópico, tivemos aí uma nota de repúdio, publicado pelo nosso clube, né, no Instagram, saiu no Instagram do Ceará Sporting Clube, com relação aos cantos homofóbicos no estádio. Um tema polêmico, um tema muito polêmico, porque divide opiniões, né? Eu acho que. E o Ceará vem sendo punido quanto a isso. Eu acho que o clube precisa fazer, já tem, né, no jogo contra o esporte, a partir do momento que a gente começava a cantar, nós torcedores começavam a cantar esses cânticos, né, saíam os avisos nos placares eletrônicos, o pessoal também da comunicação também pedindo para não cantar, mas é algo meio polêmico, né, entra no rol dos temas polêmicos, porque o futebol ele é uma cultura popular, e esses cânticos eles não vêm de agora, né, a nossa sociedade vem se transformando, as nossas leis mudam também. E esses cânticos são cânticos que vêm já de longas datas, né, de longos anos aí, desde quando eu frequento futebol, né? E acaba que o futebol ele vai perdendo um pouco daquelas coisas do futebol raiz que a gente costuma dizer, né? No caso não temos mais a geral, aquela geralzona que era uma festa popular, né? Você via gente de todo jeito, né? Quem nunca tomou um pessoal